Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Adriele Cantuário e hoje eu venho trazer aqui um tema que é um tema bem profundo, talvez um dos temas mais profundos que eu vou trazer no canal até o momento, ou talvez para os próximos vídeos, ou talvez seja o vídeo mais profundo que esse canal terá. É um vídeo, um tema, na verdade, onde a gente aborda feridas, traumas e como diz no título do vídeo, é uma ferida de infância que eu curei através de muito autoconhecimento, depois de anos e já na vida adulta, foi que eu vim estudando, né, e comecei a ter noção do que é a ferida de infância, como que acontece, né, todo esse trajeto e como que essas feridas afetam a gente na fase adulta. Bom, as feridas de infância são acontecimentos que acontecem na nossa infância, né? Como já disse, feridas de infância, acontecimentos que acontecem na nossa infância, que de uma certa forma vai ao longo da nossa vida, podendo em algum momento a gente de forma inconsciente ter comportamentos que aquele trauma que quando a gente era criança, que nos afetou, e durante nossa vida, aquele trauma, aquele vai afetar de forma inconsciente no momento presente que a gente está vivendo a nossa vida. Por exemplo, você teve um trauma quando você tinha 5 anos. Geralmente, as emoções que a gente tem em um momento da nossa vida, aquela emoção, aquele sentimento que a gente sentiu naquele momento daquele trauma, aquela emoção, ela vai ficar grudada no nosso subconsciente. O que faz a gente lembrar de um fato, lembrar de algo que aconteceu no passado, é justamente o que a gente sentiu naquele momento, são as emoções. Não é o que você, não é somente o que você viu, é um conjunto do que você viu no momento e o que você sentiu. É esse conjunto que vai fazer você lembrar disso 20 anos depois. 20 anos depois, 30 anos depois, é isso que vai fazer você se lembrar. E quando a gente tem um trauma na infância, depois de 20 anos, de forma inconsciente, a gente vai ter atitudes que aquele trauma lá no passado fez a gente sentir. A gente vai ter o mesmo sentimento, a gente vai ter a mesma reação. Por exemplo, eu vou contar a minha história para fazer sentido no que a gente está falando. Eu fui uma criança com minha mãe ausente. Eu morava com meu pai e com a minha avó. E eu morava um período com meu pai e um período com a minha avó. Mas eu lembro que eu morei mais tempo, graças a Deus, com meu pai. Ou seja, eu pude receber um pouco mais de afeto, que meu pai era muito afetuoso comigo, como eu não tinha a presença da minha mãe, ele era bem afetuoso comigo, me dava carinho, me ensinava muitas coisas, me ensinava a cozinhar, e eu aprendi a ter responsabilidades muito cedo, muito nova mesmo. E eu morava um tempo com meu pai e um tempo com a minha avó, mas eu morei mais com meu pai. E quando eu morava com a minha avó, eu não tinha tanto carinho assim. Minha avó também criava os meus primos e, sabe, não era aquela, não tinha aquele afeto,
minha avó tinha que trabalhar, e a forma como a pessoa ela vai te tratar é a forma como ela foi tratada. Então, minha avó não recebeu também, sabe, esse afeto. Minha avó sofreu muito durante a vida dela, criou, eu acho que uns 10 filhos, e ela sofreu muito com relacionamentos, então tem toda aí uma história, uma bagagem por trás disso tudo. E então, eu fui criada assim, de um lado por outro, mas eu tenho, assim, muita gratidão pelo meu pai. Hoje em dia ele não se encontra mais vivo, ele morreu quando eu tinha 13 anos, mas eu sou grata pelos momentos que eu vivi com ele, porque eu tenho muitas recordações e eu tive, sabe, aquele momento com ele. Então, eu sou muito grata por isso. E eu acho que por conta disso, por eu ter morado com meu pai, eu não senti tanto assim a ausência da minha mãe. Embora eu tenha sentido muito, né, com certeza. Eu via as crianças tendo o seu pai e a sua mãe, e eu só tinha meu pai. E minha mãe era ausente. Ela se separou do meu pai, eles se separaram, na verdade, quando eu tinha uns 2 anos, eu era muito pequenininha mesmo. Minha mãe e meu pai se separaram e a minha mãe viajou para trabalhar fora. E ela passou, eu lembro que ela passou muitos anos fora. Ela vinha em um período assim de tempo muito espaçoso assim para visitar a gente. E era viagem rápida e logo ela voltava. E ela passou muitos e muitos anos assim. E eu sentia muita falta, tanto dela quanto de ter meus pais juntos. Eu sentia muita falta. E, embora eu sentisse falta, eu não tinha nada do que eu poderia fazer, né? Obviamente. E eu fui crescendo, e quando eu tinha por volta de uns 10 anos, a minha mãe retornou definitivamente para a cidade onde nós morávamos e ela pegou a gente de volta, eu e os meus irmãos. E não só eu vivia assim, morando com uma pessoa e com a outra. Minha irmã também teve o mesmo destino e os meus outros irmãos também tiveram o mesmo destino de morar com outras pessoas, de ficar pra lá e para cá. E então minha mãe veio e a gente foi morar todos juntos. E embora eu gostasse muito do meu pai, muito mesmo. Eu tinha aquela curiosidade de morar com a minha mãe, de receber aquele afeto que eu não recebi dela quando eu era menor. Então, com 10 anos, eu fui morar com ela. 10 anos, foi 10 anos. E aí, eu fiquei nessa de ficar com ela, depois ficar com meu pai. E aí, com 13 anos, eu fui morar definitivamente com ela. Porque eu estava crescendo, estava entrando na fase da adolescência, vai ficando mais difícil. E meu pai era idoso na época. Meu pai, ele me fez, ele já tinha 70 anos. Já tinha 70 anos, era idoso. Então, quando eu tinha 13 anos, ele já era bem mais idoso. E então, ele achou melhor eu ir morar definitivamente com a minha mãe, que ela tinha mais forças para lidar comigo, sabe? E então fui morar com ela. E quando eu fui morar com ela, eu tinha. Assim, eu achava que as coisas iam ser de um jeito, sabe? Eu ansiava receber tudo que eu não recebi no período que ela estava ausente. Eu ansiava, sabe? Eu ansiava recuperar todo esse período que a gente passou distante uma da outra. E quando a gente foi morar juntas, foi algo assim totalmente diferente do que eu imaginava. Ela me tratava assim com rispidez, não me dava carinho, sabe? E todo toda aquela ânsia assim de saber como seria
quando eu estivesse com minha mãe, tudo aquilo foi se tornando assim, sabe, um nada. Ela não era carinhosa comigo, ela não me dava, sabe, não, não recebia aquele afeto. Embora eu soubesse que ela me amasse, parece assim que as coisas não faziam muito sentido para mim. E chegou até a ter momentos em que eu achar que ela não me amava, que ela não gostasse de mim. Nós tínhamos muitos conflitos, sabe? Muitos conflitos mesmo. Já teve até momentos assim de ela falar que eu não gostava dela, só para vocês terem noção de como era conflitante a nossa relação. E tudo isso devido à ausência que a gente teve uma da outra quando eu era menor. E então, o tempo foi passando, e eu fui crescendo e comecei a me relacionar, né, com homens, ter relações amorosas. E na ferida de infância, quando a criança ela não recebeu atenção, ela não teve uma infância sólida, não teve ali aquela, sabe, aquele espelho ali de como que as coisas têm que ser, o quanto ela tem que ser amada, como ela tem que ser amada, quando ela não recebe isso, quando ela é criança, e isso vai refletir tudo quando ela se tornar adulta. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a me relacionar com homens, eu projetava nele tudo aquilo que eu não recebi da minha mãe quando eu era criança. Eu queria que aquelas pessoas que eu me relacionava me dessem tudo aquilo que minha mãe não me deu. Eu queria atenção excessiva. Eu queria que a pessoa fizesse assim tudo por mim. Eu queria estar o tempo todo com a pessoa, eu queria que a pessoa realmente me desse aquilo que eu não tive quando eu era criança. Mas só que eu não entendia, gente. Eu, assim como eu não entendia, muitas e muitas mulheres, muitos e muitos homens também passam pela mesma situação, têm os mesmos comportamentos e não entendem por que eles fazem isso, elas fazem isso, porque elas não têm esse conhecimento de que existe essa ferida de infância. E então eu projetava tudo que eu não tive nas pessoas que eu conhecia. E quando a gente faz isso, a gente tende muito a entrar em relações destrutíveis, em relações que nos fazem mal. Tem homens, né, no caso, estou falando de mim, teve relacionamentos que a pessoa simplesmente não queria ficar comigo, porque quem iria conseguir ficar com uma pessoa assim, que espera muito, 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 sabe? Que faz esses tipos de projeções. E em outros casos, eu entrei em relações com pessoas tóxicas, já entrei em relacionamentos onde a pessoa sabia que eu tinha esse tipo de relacionamento com a minha mãe e usou disso para me manipular, para me atingir muitas vezes. E eu tive um relacionamento em que eu era muito conturbado e essa pessoa sabia de todas as minhas feridas. Ela sabia de tudo que aconteceu comigo, porque eu falei ao longo da relação e eu não sabia que essa pessoa era uma pessoa tóxica e depois essa pessoa usou tudo que eu falava contra mim. Falava sobre os meus traumas, sabe? Ia lá na ferida mesmo, era o que essa pessoa fazia. E
Eu e essa pessoa terminamos inúmeras vezes e voltamos. E entre esses, e algumas vezes que a gente terminou, eu voltava para a casa da minha mãe. E quando eu fui morar com essa pessoa, só voltando aqui um pouquinho, quando eu fui morar com essa pessoa, eu saí da casa da minha mãe para ir morar com essa pessoa justamente pelo caos que era na casa da minha mãe. E eu vi isso uma brecha para sair de lá. E algumas vezes, quando eu terminei o relacionamento com essa pessoa, eu voltei de novo para casa da minha mãe, porque eu tinha esperança de que ela me acolheria. Ou seja, a ferida de infância lá do passado, de quando eu era criança, estava me afetando na minha vida adulta. E estava me afetando assim profundamente. E eu não tinha noção do quanto essa ferida estava me afetando, porque quando eu terminava o relacionamento, que foi diversas vezes com essa pessoa, eu voltava para minha mãe, para casa da minha mãe, para tentar buscar aquele afeto lá da infância. E eu não tinha aquele acolhimento, sabe? Aquele, vem minha filha, vou cuidar de você, do seu filho. Porque não era nem só eu tinha um filho. E eu não tinha aquele acolhimento, eu não tinha, sabe, aquele afeto. E eu sofri muito porque eu não entendi até o momento. Aí eu ia para lá, para casa dela, e depois, como eu via que eu não tinha aquele afeto, aquele acolhimento, eu voltava de novo para a pessoa, porque na minha cabeça, com ele seria muito melhor do que estar em um ambiente onde eu não era acolhida. E isso aconteceu, foi um ciclo que se repetiu muitas vezes durante muitos anos. Ao longo de uns 5 anos eu nessa. Até que eu estudando sobre assuntos de feridas de infância, eu entendi que eu tinha que curar essa, esse trauma entre eu e minha mãe. Eu esperava muitas coisas dela, muitas coisas que ela não queria me dar, coisas que ela também não teve. A gente tem que ir a fundo assim para entender de fato como que, aonde que surgiu tudo, todo aquele, sabe, aquele trauma, porque não vem só de você, vem passando de geração em geração. A minha mãe também não recebeu esses afetos. A minha avó, que é a mãe dela, também não recebeu. Também teve uma vida muito difícil, muito complicada. E aí, ela vai me dar o que ela não tem? Não tem como você dar o que você não tem dentro de você. E foi exatamente isso que estava acontecendo. Não tinha como a minha mãe me dar aquilo que ela não teve. Não tinha como ela me dar aquilo que ela não tinha dentro dela. Não, é impossível isso de acontecer. Impossível mesmo. E eu entendi essa parte. Eu entendi que as cobranças que eu fazia com ela era em vão. Eu iria passar o resto da minha vida cobrando ela, me sentindo amargurada em relação a ela, se eu não curasse isso, se eu não parasse de cobrar aquilo que eu achava que eu tinha direito, que era lá da infância, se eu não parasse de me sentir, sabe, mal, sempre quando eu me lembrava que ela não fazia tal coisa por mim, se eu não me curasse disso, eu entendi que eu iria viver o resto da minha vida assim com ela, esperando algo e ela não me dando porque ela não tinha aquilo. E então, em um belo dia, eu coloquei na minha cabeça que ela não me devia nada e que tudo que eu esperava dela, ela não tinha para me dar e que ela já tinha feito tudo que ela podia ter feito por mim e que
tudo que ela fez foi dentro das coisas que ela podia me oferecer. Foi dentro dos limites dela, foi de acordo com o que ela tinha, foi de acordo com o que foi repassado para ela. Hoje em dia eu me emociono porque não por ainda ter uma ferida, mas por todo o tempo que eu passei vivendo esse conflito, por não ter entendido antes tudo isso, mas também eu não me culpo por não ter entendido tudo isso antes, até porque as coisas elas vêm na nossa vida no momento certo que tem que vir. Se eu entendi isso depois de muitos anos da minha vida, foi porque aquele era o momento certo para mim entender aquilo. Então, tudo vem no momento certo. E só depois que eu resolvi tirar todo esse peso de cima da minha mãe, de que ela me devia isso e aquilo, de que ela me devia afeto, de que ela me devia cuidado, foi quando a minha vida realmente de fato mudou. E depois, quando eu tive conflitos nesse relacionamento, eu cheguei a separar e não voltei mais para a casa dela, porque eu entendi que eu era a criadora da minha própria história, que eu não tinha mais que depositar a escrita da minha história na mão de outra pessoa que não era mais a minha mãe, lá da minha infância, que era responsável por me direcionar, que era eu, como adulta, que eu tinha que fazer por mim. Quando a gente é criança, nossos pais, eles dizem pra gente, olha, isso aqui tá errado. Não vai por aí, não faça isso, porque você vai se machucar. Quando a gente é adulto, a gente tem que se atentar às coisas. A gente tem que ter discernimento, nós somos obrigados a ter discernimento para saber que aquilo ali não está certo. E então, depois que eu entendi tudo isso, depois que eu libertei a minha mãe e libertei aquela criança ferida, foi que muitas coisas começavam a dar certo na minha vida. E emocionalmente falando, depois desse período, foi que de fato eu e minha mãe começamos a ter uma boa relação. Porque eu comecei a ver ela com outros olhos, eu não via mais ela como. Não via mais ela com aquele ar de cobrança. Eu comecei a ver ela só como a minha mãe. Isso tirou, sabe, um peso enorme da relação que nós tínhamos antes. E hoje em dia, nós temos uma relação muito boa, não tem aquele ar de cobrança. E eu percebi que depois que eu curei tudo isso, eu percebi que até as coisas que ela não fazia antes por mim, ela começou a fazer. É interessante isso. Muitas coisas assim que ela não fazia, ela começou a fazer. Nossa relação melhorou muito, muito mesmo. Sabe? Eu acho que era porque era algo muito pesado, porque eu estava colocando peso naquilo. E eu me tornei uma pessoa independente emocionalmente, tanto dela quanto de relações amorosas. E tudo isso graças ao autoconhecimento, graças às informações que eu fui buscar, graças ao aprendizado que eu obtive e pude curar essas feridas. E quando a gente não cura essas feridas, elas afetam diretamente na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Porque a gente encontra uma pessoa e quer depositar nela
tudo aquilo que a gente anseia, que a gente não teve. E isso afeta muito, muito, muito a gente. Atrasa muito a gente. E esse foi o meu relato que eu trouxe aqui para vocês, que eu já estava querendo trazer há um bom tempo e ainda não tinha tido a oportunidade de gravar esse conteúdo, mas consegui e trouxe. E eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas. Eu espero que a minha história possa ajudar outras pessoas a entender um pouco como que funciona essas feridas de infância e ajudar alguém a entender e a curar isso também. Se esse vídeo ajudar uma pessoa assim, eu já vou estar muito feliz, porque é alguém que vai estar obtendo aquele conhecimento, que vai estar enxergando como que essas feridas funcionam e como elas afetam na sua vida. Então, se uma pessoa aprender isso e aplicar na sua vida, eu já vou ficar, assim, extremamente feliz. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você chegou aqui, se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixe aí seu like para me ajudar, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.